Hora de conversar com o Renato Meirelles. Ô, Renato, bom dia para você. Eu estava agora olhando aqui para uma dos monitores que a gente tem aqui no estúdio e vi uma cena que me provocou um nozinho na garganta, que é de uma menininha ucraniana de uns 8 anos de idade. O pai dela estava entrando num comboio ali para lutar contra os russos e ela, em prantos, segurando ali pela grade do caminhão, o dedinho do pai. Devia ter uns 8 anos de idade, uma coisa triste, né? E quando a gente pensa em guerra, a gente pensa nessas despedidas, nas bombas, nas pessoas voltando para casa em sacos de plástico, mas também em desabastecimento, prateleiras vazias, fila para distribuição de comida, enfim, os efeitos na nossa vida, né? No consumo, que estão ligados a qualquer tipo de guerra. E o Renato tem números, tem estudos que falam exatamente sobre esse recorte do consumo envolvendo a guerra na Ucrânia. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes da Band News. A ideia na nossa coluna de hoje é trazer um outro aspecto ligado à guerra. Um aspecto que coloca essas batalhas do século XXI, talvez a primeira grande guerra após a pandemia, para algo mais, vamos dizer assim, contemporâneo comparado a guerras anteriores. Nós vamos falar sobre o impacto que o mercado e o consumo não só sofrem com a guerra de um lado, mas também provocam na guerra do outro lado. Vamos lá, começando com os efeitos que todos nós começamos a observar nos indicadores econômicos. Nós temos aí um crescimento do preço do petróleo internacional. Então, no Brasil, que nós já tínhamos um aumento grande da gasolina, esse aumento tende a crescer e isso impacta em toda a cadeia de produção. Por outro lado, nós vimos os insumos agrícolas, em especial os fertilizantes, que vão ser fortemente impactados pela guerra. Mas tem um outro aspecto, Megali, que é a pressão que os consumidores passam a ter com relação ao comportamento que as empresas têm perante a guerra. Não é uma novidade desse século que durante os processos de guerra portos são fechados, existem bloqueios navais, bloqueios no comércio internacional. O que é novo é a pressão que os consumidores passam a fazer para que as empresas, de alguma forma, se posicionem. Então, quando um vídeo como o que você mostrou, de uma filha desesperada com a ida do pai para o fronte de batalha, viraliza no mundo inteiro, e viraliza durante a guerra, não apenas no pós-guerra, isso faz com que exércitos gigantescos de consumidores se mobilizem e passam a cobrar a postura de empresas como a Apple, empresas como a Adidas, como a BMW, como a Ford estão tendo com relação à guerra. Não é à toa como, de forma espontânea, grandes gigantes da tecnologia, gigantes do esporte, gigantes do mundo automobilístico passam a fechar as suas operações na Rússia em sinal de protesto contra a guerra. Isso traz efeitos grandes para os mercados. Isso mostra uma pressão que a opinião pública mundial, não apenas o governo, passam a ter sobre essas empresas, que na prática abrem mão de um mercado gigantesco como o mercado russo, em respeito ao posicionamento dos milhões de consumidores que estão se posicionando contra essa guerra. Ô Renato, você interpreta isso como um sinal de que a nossa sociedade amadureceu? Porque quando da invasão do Iraque, vamos pensar na primeira invasão do Iraque pelos Estados Unidos lá em 1990, não havia redes sociais, era muito difícil você fazer essa comunicação em massa, individual, e não havia nem enfim, a expectativa de que uma empresa se posicionasse, de que a Nike, por exemplo, se posicionasse a respeito da guerra no Iraque, ou de que o McDonald's fizesse alguma ação envolvendo...
Era cada macaco no seu galho, as coisas não se misturavam. Não, a gente aqui é do varejo, a gente aqui é do setor de alimentação, eles são do Departamento de Defesa, eles que lidem lá com os problemas dele, a gente lida com os nossos. Uma coisa não se ligava à outra, hoje elas se ligam. E como é que você interpreta esse novo mundo? Olha, Megali, tem alguns aspectos que diferenciam hoje essa invasão da Ucrânia por parte da Rússia da guerra do Iraque lá no final do século passado. Tem um aspecto das redes sociais, que é um aspecto claramente posto e que você falou muito bem, mas também tem um aspecto de quem está ou não está envolvido na guerra, né? Então, enquanto no Iraque foi uma invasão norte-americana ao Iraque, que era uma economia relativamente fechada em comparação com o que é a economia da União Soviética, né? Então, você, de um lado, tinha um envolvimento americano maior, do outro lado, você tinha um impacto numa economia que era muito menos globalizada. Vou dar um exemplo. Hoje, boa parte dos modelos de pagamento passam por empresas norte-americanas, que deixaram de operar na União Soviética. Isso significa que é muito mais difícil para um consumidor soviético ou para algum estrangeiro que soviético foi demais, né? Um russo, né? Um consumidor russo que muitas vezes deixa de conseguir comprar um aplicativo na loja da Apple, na loja do Google, né? Que não consegue muitas vezes fazer uma operação bancária através do PayPal. Então, isso tem um impacto interno nos consumidores da Rússia. Por outro lado, empresas globalizadas, sejam norte-americanas ou sejam europeias, passam a ser cobradas pelas marcas, passam a cobrar as marcas que, de alguma forma, não se posicionaram com relação a isso. Então, do lado de uma postagem, como a da menina que você citou no início da coluna, vem uma cobrança de um cliente da Coca, da Adidas, do Google, e falou: e aí, Google, qual é a sua posição com relação à guerra? Você vai ficar neutro? E a conclusão que se chega é que, numa sociedade globalizada como a nossa, a neutralidade é tomar uma posição. E no caso da guerra, é uma posição contrária à grande e imensa maioria dos consumidores mundiais que condenam a invasão da Ucrânia por parte do governo russo. O Megali citou, e você também, né, Renato? Vocês abordaram esse tema da globalização. Aquela globalização, lembra que a gente estudava nos anos 90, na escola? E não entendia nada. Então era uma coisa muito teórica. A gente estudava aquilo na teoria nos anos 90, a gente vem vivendo isso na prática nos últimos anos e aparentemente a gente chegou a um ápice que se traduz nisso mesmo que o Renato está dizendo. Hoje em dia isso tem nome, que é o cancelamento. Isso vai da rede social da pessoa do seu bairro até o cancelamento de uma empresa que não se posiciona com relação a uma guerra em um país da Europa. A gente está aprendendo agora na prática o que era aquilo que a gente estudava, né, Renato? E aí a gente percebe também essa globalização pelo envolvimento maior das pessoas nas redes sociais, e digo isso inclusive pelo WhatsApp da Band News FM, porque as pessoas se sentem pessoalmente atingidas pelos assuntos, né? É uma globalização da informação também, além da economia, além dos países, além da cultura, é a informação atingindo as pessoas. É muito louco isso que a gente está vivendo agora, gente. É o mundo em transformação. E a gente tem que parar no meio de tudo isso que está acontecendo e tentar pensar e classificar, né, o que são as coisas, essas coisas que a gente está vivendo, Renato. É exatamente isso, Carla, e queria lançar aqui que hoje, nesse exemplo que nós estamos falando, é algo positivo, né? Algo que coloca os consumidores do mundo a serviço de algo que é a defesa da democracia, que é a defesa do direito internacional, que é a condenação à invasão russa.
mas pense que esse mesmo modelo pode servir para atitudes contrárias, né? Nós temos que tomar muito cuidado aí para que essa cultura do cancelamento, que em alguns momentos, como o atual, é algo positivo para a defesa da democracia mundial, em outros momentos pode também ser responsável por grandes injustiças, ou até mesmo pelo massacre de uma maioria momentânea contra grupos que são minorizados. Então, a coluna aborda os efeitos que esse aspecto do cancelamento está tendo sobre a guerra, mas nós não podemos esquecer, nós temos que permanecer alertas para efeitos que nem sempre são benéficos aí para um pensamento mais civilizatório. Muito bem. Renato Meirelles volta na semana que vem, quarta-feira com a Carla e com o Barão, Isso. e sexta-feira conosco. Grande abraço para você, bom fim de semana, Renato.